A Defensoria Pública deu entrada ontem no Tribunal de Justiça a pedidos de habeas corpus coletivo para apenados do regime semiaberto. Sobre esse assunto, quem traz os detalhes para a gente agora é a coordenadora do Sistema Prisional da Defensoria Pública do Estado, Viviane Setúbal. Seja bem-vinda. Boa noite para a senhora. Obrigada, boa noite. Bom, quando eu falo coletivo, a gente quer dizer exatamente quantos habeas corpus? O habeas corpus ele foi impetrado pela Defensoria Pública, pelos colegas do Sistema Prisional, as Defensorias Públicas do Sistema Prisional, e em tese para beneficiar 153 internos do Sistema Prisional do Estado. Explicando, esses presos, essas pessoas já deveriam estar nesse sistema semiaberto, porém não estão ainda. Não estão no regime fechado. Agora, por quê? O Sistema Prisional do Estado está passando por uma situação grave no que diz respeito à quantidade de vagas. Nós temos mais de 5 mil presos no Estado, com o sistema prisional para um pouco mais de 2 mil vagas. Então, está ocorrendo a superlotação e a Defensoria Pública já vem adotando medidas na medida da nossa função, que a gente tem que desempenhar. E aí se viu na necessidade de impetrar essa medida para garantir os direitos dessas pessoas que estão no regime fechado, quando deveriam estar no regime semiaberto. Agora, esses presos, para fazerem parte do regime semiaberto, eles teriam que ir para a penitenciária Major César Oliveira, que inclusive esses dias tem estado bastante na mídia por conta de uma rebelião que aconteceu lá bem recente. E lá também está superlotado. Sim. Então, se esses habeas corpus de fato forem liberados, como é que fica a situação? De fato, a colônia agrícola está superlotada. A capacidade dela é para 290 internos, tem mais de 600 internos. Acreditamos que a rebelião tenha acontecido também por esse motivo, porque nós sabemos que no local com capacidade para 290 tem mais de 600, é uma situação gravíssima. As pessoas acabam que são constrangidas nos seus direitos, né? Têm seus direitos violados. Então, se 153 forem beneficiados, esses 153 vão sair do regime fechado. Então, vai desafogar nesse número o regime fechado, porque eles estão cumprindo a pena indevidamente no regime fechado, porque deveriam estar no regime semiaberto. Porém, no semiaberto superlotaria ainda mais. Também. Então, em razão disso, um outro fundamento do habeas corpus seria no sentido de que a Major César também não está tendo condição de ter esses internos que hoje estão lá. Então, Bom, seria outro fundamento do habeas corpus. Na verdade, a senhora tocou na questão dos direitos humanos. De fato, é difícil não só conviver com essa superlotação, mas eu acho que até sobreviver. Sim. Posso dar um exemplo aqui mais simples? Quem pega um ônibus, por exemplo, superlotado, já se sente mal e às vezes, de fato, passa até mal lá dentro. Imagina então a situação desses presídios. Imagine a pessoa tendo que viver num ambiente desse. E aí tem limitação de todas as espécies, né? De local, a questão da salubridade, a questão da alimentação. Então, a estrutura adequada, nos termos da LEP, não vem sendo atendida no sistema prisional. Nós sabemos que a situação é no Brasil todo, só que a gente tem que nossos olhos voltarem para o nosso Estado. Sim. Então, a gente tem que buscar melhorias para o nosso Estado. Então, a Defensoria Pública também, através de outras ações, busca que os direitos dos internos sejam respeitados, por exemplo, no que diz respeito à educação. Nós aderimos há um pouco tempo a um projeto que visa a contribuir para o projeto Leitura Livre da SEJUS, da Secretaria de Justiça. Então, nós estamos na arrecadação de livros para o sistema prisional. Então, o atendimento da Defensoria Pública no sistema prisional é diário. Por exemplo, nos dias de ontem, após a rebelião, foi formado uma espécie de plantão por defensores públicos para acompanhar as primeiras ações dentro do sistema, dentro da colônia agrícola, no que diz respeito à realização de curativos, nos internos que foram feridos, a questão dos procedimentos iniciais. Então, a gente também atua e a medida judicial de impetrar habeas corpus foi a última solução. Na verdade, esse habeas corpus já estava sendo construído, não é de agora, não foi em razão da rebelião, até porque os documentos que fundamentam a peça, nós temos mais de 200 documentos que foram juntados
Então, buscamos informações das outras instituições, inclusive a Secretaria de Justiça, para embasar o pedido. Sabemos que existe tornozeleira eletrônica em número suficiente para atender uma eventual decisão judicial, no sentido de deferimento da liminar. Então, nós estamos aguardando ansiosos isso daí, isso de certa forma vão abrir essas vagas no sistema fechado. A senhora citou alguns pontos, inclusive em relação à saúde, que são motivos, geralmente, de denúncias por parte dos próprios familiares dessas pessoas que estão presas. E aí eu pergunto para a senhora, essa coordenadoria de sistema prisional da Defensoria Pública, ela costuma fazer, vou chamar de fiscalizações, para justamente checar a estrutura dos presídios? A fiscalização ela é feita por todos os 6 defensores públicos que atuam no sistema prisional. Na capital e nas comarcas do interior onde tem estabelecimento prisional, pelos colegas que respondem pela execução penal na área criminal, também porque tem atendimento aos presos provisórios. Então essa fiscalização é diária. É um desafio muito grande para a gente, porque nós sabemos, a sociedade piauiense sabe, que nós somos um número muito pequeno ainda de defensores. Mas a gente está sempre com esses desafios e enfrentando tudo isso. Então, a fiscalização ela é realizada pelos 6 defensores públicos e pela coordenação do sistema prisional. Esses atendimentos que são realizados durante a semana, os atendimentos aos familiares. Então, existem vários aspectos que a gente vem há um tempo alertando o Poder Judiciário, conversando com a Secretaria de Justiça sobre esses problemas em relação à alimentação, em relação às visitas íntimas, visita dos familiares, facilitação no reconhecimento de união estável para que esses internos recebam a visita íntima. Há pouco tempo, na penitenciária feminina, nós iniciamos um trabalho para traçarmos o perfil da presa que é assistida pela Defensoria Pública. A penitenciária feminina, por exemplo, na capital, regime fechado e as internas que estão lá estão cumprindo também pena no regime semiaberto. Nós não temos no estado uma colônia agrícola feminina. Pois é, isso que eu ia questionar para a senhora agora, porque o regime semiaberto a gente sabe que isso é na Major César. Em Parnaíba a gente tem a penitenciária mista, Pontes e Biapina. Aqui temos uma só feminina e certamente as duas apresentam superlotação. E aí, para onde essas mulheres vão? Elas estão também nesses habeas corpus que estão sendo solicitados? Sim, o habeas corpus ele foi impetrado pelos colegas do sistema prisional e é para favorecer ou beneficiar todas as pessoas, todos os internos do sistema prisional que se encontram nessa situação. E um outro fundamento é a penitenciária feminina e da não adequação da estrutura da Major César aos ditames legais. Então, se nós temos uma penitenciária feminina em Teresina, que é uma penitenciária, não é colônia agrícola, a interna que está cumprindo pena do regime semiaberto na penitenciária está em situação irregular. Então, o pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico também vai favorecer, sim, as internas que estão nessa situação. Inclusive, eu acho que vale a pena registrar aqui, não é de agora, já está com um tempo que a gente escuta denúncias em relação à estrutura da colônia agrícola Major César, por exemplo, cerca com um buraco enorme que passa não só uma, mas várias pessoas. Um dos motivos também, o que faz com que o detento de lá ele possa sair durante o dia, inclusive praticar assaltos, assim a gente escuta denúncias constantemente, e voltem para a penitenciária. Desse jeito não faz muita diferença, ele está solto, ele está preso, doutora? Eu estava até comentando agora há pouco que todas essas medidas de uma nova direção, medidas que tenham por finalidade colocar o cumprimento da pena numa colônia agrícola, da forma como está na Major César, nos termos da lei, tudo isso tem que ser feito com certa sabedoria, né? Com humanização, porque essas pessoas já estão há quanto tempo passando por esses problemas no estabelecimento. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Então, a Defensoria Pública está lá dentro, a gente conversa com a Secretaria de Justiça, nós não temos nenhuma finalidade de colocar dificuldade no que diz respeito a aproximar as instituições dos internos, muito pelo contrário. A gente quer trabalhar em parceria, a gente necessita do apoio da Secretaria de Justiça, do Poder Judiciário, porque as nossas medidas elas podem ser consideradas às vezes até extrema,
mas é porque é para prevalecer o interesse, o direito daquele interno. E de fato, se o detento, ele sabe que tem, há um ano atrás, ele já devia estar em um outro regime, em um outro sistema, por exemplo, semiaberto, e nada aconteceu, ele vai se revoltar ainda mais. Exatamente. E a senhora tocou num ponto interessante também agora há pouco, principalmente as autoridades, não só na questão do sistema prisional, mas em outras áreas também, têm o hábito de dizer, mas isso não é um privilégio só do nosso estado, só do Piauí, o país todo passa por isso. Mas eu acho que isso não é justificativa, como a senhora bem disse, eu acho que é mais fácil resolver o problema do estado como o Piauí do que do país inteiro. Exatamente. Eu acho que a gente tem que envidar esforços, todos nos unirmos, a população não vê essa medida da Defensoria de impetrar habeas corpus como uma medida extrema no sentido de desencarceramento em massa, não é esse o nosso objetivo, como nós já ouvimos falar hoje, no dia de hoje. O objetivo é que as decisões judiciais que determinam o cumprimento da pena no regime semiaberto para esses internos seja cumprida, a Constituição Federal também seja cumprida e também as últimas decisões do Supremo no que diz respeito a que a pessoa não cumpra no regime mais gravoso a sua pena. Então, se há decisão judicial determinando que ela cumpra no regime semiaberto, ela tem que cumprir no regime semiaberto. Se o Estado não tem como dar essa condição, aí é que nós temos que ver outras medidas. E a outra medida é o quê? Prisão domiciliar, monitoramento eletrônico, uma medida alternativa. Então, existem pessoas que iniciaram o cumprimento da pena no regime fechado, progrediram para o regime semiaberto e não podem cumprir a sua pena devidamente. Ou seja, o que se espera, é claro, é que a Justiça conceda esses habeas corpus, mas como a senhora disse, que julgue, que avalie todas essas medidas necessárias. Exatamente. Ok. Doutora, muito obrigada pela vinda. Boa sorte, boa noite para a senhora. Boa noite, disponho sempre.